Basicamente, isso aqui é uma curva, onde esse gráfico aqui em cima é quanto por cento eu me lembro da informação, e aqui embaixo é quanto tempo passa. Então, quando eu acabo de estudar alguma coisa, no primeiro momento que eu estudo aquilo, eu vou lembrar de 80% do que eu acabei de aprender. Por isso, alguém falou para vocês que se vocês errarem 20% no começo, não tem nenhum problema. Depois de 1 hora, é o nosso momento máximo de recordação daquilo que a gente estudou, do que a gente acabou de aprender. Então, depois de 1 hora, a gente deveria estar em 100% de tudo que a gente arrecadou. Depois de 24 horas, esse número vai começar a cair. Ele vai se manter em 80 para 100 até 24 horas, depois ele começa a cair, até que depois de 48 horas, nós já temos 30% do que a gente estudou. Então, para evitar isso, a gente vai fazer o que a gente chama de revisão programada. Não, nós não somos programadores, mas faremos as revisões nos horários certos. Beleza? A primeira revisão a gente faz depois de 1 hora. Nós memorizamos alguma coisa e depois de 1 hora a gente vai fazer a primeira revisão. Então, logo após estudar, eu faço uma revisão. Ou seja, vocês memorizaram agora tendo palavras e todos vocês, sem eu pedir, foram ver se vocês tinham fixado realmente a informação. E quase todos vocês viram que a maioria da informação ficou. Depois de 1 hora, a gente faz uma outra revisão. Depois da revisão de 1 hora, a gente pode fazer uma revisão de 24 horas. Ou seja, depois de um dia, a gente faz uma outra revisão. Vou botar aqui um dia. Depois da revisão de um dia, a gente pode fazer uma revisão de 2 dias. Depois, uma revisão de 1 semana. E depois, a revisão de 2 semanas. E a revisão de 1 mês. Isso aqui eu recomendo. Vou até colocar mais uma aqui, que vai ser do final do dia. Então, vamos supor que eu estudo de manhã. Depois de 1 hora eu reviso. No final do dia eu reviso. Depois de um dia eu reviso. Depois de 2 dias eu reviso. Depois de 1 semana eu reviso. Depois de 2 semanas eu reviso. Depois de 1 mês eu reviso. Eu vou colocar aqui agora as revisões para um aluno mais avançado. Isso aqui eu recomendo sobretudo no primeiro mês. Depois do primeiro mês, o aluno avançado deveria fazer. Ou seja, eu, quando vou estudar, eu faria uma revisão no mesmo momento um dia, 1 semana e 1 mês. Somente essas. No começo, eu vou dar por suposto. Se vocês fizerem essa aqui, a maioria de vocês vai lembrar. Se vocês fizerem no aluno avançado, a maioria de vocês vai lembrar. Se vocês fizerem a revisão, essa aqui, todos vocês vão lembrar. Então, só por um desencargo de consciência, eu passo essa daqui. Apenas no primeiro mês. Depois, eu passo essa daqui. Agora, o Rogério perguntou, amanhã eu vou esquecer das palavras que eu memorizei hoje. Eu garanto ao Rogério que se ele não fizer, já fez a revisão de hoje, né? Se ele fizer a revisão amanhã, ele vai perceber que pelo menos 80% vai lembrar amanhã. Mas, e se ele fizer amanhã uma revisão, eu tenho certeza que 80% ele vai lembrar, pelo menos, daqui a 1 semana. Agora, a revisão não é um processo que eu vou demorar. Eu demorei meia hora para memorizar e vou demorar meia hora para fazer a revisão. A revisão, ela não demora esse tempo, beleza? A revisão, ela não é rememorizar as informações. A revisão é simplesmente, eu vou pegar a chave, colocar ela na gaveta, e eu não vou depois pegar a chave e colocar na gaveta de novo. Eu vou abrir a gaveta e olhar se a chave está lá. Então, eu vou dar aqui alguns tipos de revisão. Tem 2 tipos de revisão. Revisão direta e a revisão indireta.
Desculpa, reversa. O que é uma revisão direta? Alguém me chamou aqui? Miguel fez uma excelente pergunta e já te respondo, Miguel. A revisão direta é, por exemplo, eu aprendi que mesa em inglês é table. Quando eu leio mesa, eu tenho que lembrar, a mesa pegava, varria o chão, pegava a teia, formava uma bola. Mesa, table. Revisão direta. A revisão reversa é quando pega a palavra table. O que era table mesmo? Table era teia e bola que a mesa varria e tal. Então, mesa, isso virava mesa. Por que elas são importantes? Porque se eu só fizer a revisão direta, talvez eu me lembre que mesa é table sempre. Quando eu falar inglês, eu vou lembrar que mesa é table. Só que quando as pessoas falarem comigo table, talvez eu não lembre que table é mesa. E é por isso que eu faço a revisão reversa, eu tenho que fazer as duas. Então, a minha dica é alternar as duas. Se, logo após, eu faço a revisão direta, no dia seguinte, depois de uma hora, eu vou fazer a revisão reversa. No final do dia, eu vou fazer de novo a revisão direta. Depois de um dia, a revisão reversa. 2 dias, vou fazer a revisão direta. 1 semana, revisão reversa. 2 semanas, revisão direta. 1 mês, revisão reversa. Claro, eu vou trocando. Agora, o Miguel me perguntou o seguinte: por quanto tempo eu tenho que lembrar dos papos? Quanto tempo é recomendado? É uma excelente pergunta do Miguel. Então, nas revisões do mesmo dia, eu recomendo que você lembre do PAV. Você lembre da palavra e do PAV. Na revisão dos próximos dias, você lembra do PAV e da palavra. Eu te garanto que no mesmo dia, talvez seja mais difícil lembrar a palavra do que o PAV. Na revisão dos próximos dias, talvez seja mais difícil lembrar do PAV do que da palavra. A palavra vai sair antes do PAV. Na revisão das próximas semanas, ou seja, a revisão do mesmo dia, a revisão de logo após, a de 1 hora depois e a do final do dia. A revisão dos próximos dias é a revisão de um dia e revisão de 2 dias. A revisão das próximas semanas é de 1 semana e 2 semanas. O ideal é que a partir das próximas semanas e meses, né, você lembrasse só da palavra. Agora, o PAF está sempre ali como uma bengala. Se você não lembra da palavra, apenas a palavra, olhei mesa. O que era mesa? Table, ótimo. Próxima. Olhei telefone. O que era telefone? Era telephone, ótimo. Olhei garrafa. O que era garrafa? Bottle, ótimo. Olhei gato. O que era gato? Cat, ótimo. Olhei rosa. O que era rosa? Puta, não lembro. O que era rosa? Ah, a rosa fazia não sei o que, rose. Beleza? O PAF, ele é sempre uma boleta. Se você não lembra da palavra diretamente, você usa o PAV. Agora, no mesmo dia e nos próximos dias, eu quero que você lembre dos dois, do PAV e da palavra. Depois, você pode só usar a palavra. Certo? Ótimo. Alguma pergunta? Posso fazer a revisão direta e inversa uma seguida da outra? Pode. Agora, eu não acho que seja necessário, mas se quiser fazer, você pode. Ah, uma dica muito importante que eu queria dar para vocês é: muitas pessoas, elas gostam de escrever o PAV. Já falei para vocês para não escreverem o PAV, mas uma coisa que eu permito vocês fazerem é, por exemplo, e que eu acho interessante você fazer quando você memoriza várias palavras, é que você tem aqui 30 palavras, tá? Se você fizer 30 palavras por dia, em 30 dias você tem 900 palavras. A minha recomendação para quem quer aprender o idioma em 12 semanas é fazer 2 horas pela manhã, onde 1 hora e meia você faz memorização de palavras e meia hora, pode até fazer 1 hora de memorizar palavras. Peraí. E meia hora você faz de outros exercícios. Se você... Seria isso que eu faria no começo, tá?
E vamos supor que você memorize 40 palavras por dia, 50. Então, você vai chegar em um mês a 1.500 palavras, o que está excelente. Agora, a minha recomendação é, por exemplo, eu aprendi aqui a palavra, sei lá, eu aprendi que maçaneta é knob. Eu aprendi que caranguejo é crab. Eu aprendi que almofada cushion ou pillow. Deixa eu pegar aqui. Eu travei. Tem que voltar aqui e fazer aqui. Vamos lá. Agora sim. Acho que sim. Vamos ver. Foi. A almofada é coxim. Dá pra fazer com coxinha, né? O que eu posso fazer é, por exemplo, maçaneta. Eu fiz que a maçaneta vá lá e mija no prêmio Nobel. Eu vou escrever aqui do lado só a imagem que eu utilizei. Nobel. Não tem que escrever o parágrafo inteiro, só a imagem. Que caranguejo, crab. Ele botou aqui Assassin's Creed, né? Então eu vou botar aqui Assassin's Creed. E vamos supor que eu fiz com coxinha aqui. Eu vou aqui a almofada, vai lá e caga uma coxinha. Coxinha. Eu posso escrever a imagem do lado, beleza? Vamos fazer aqui um exemplo de revisão de palavras. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer aqui uma revisão das palavras que a gente fez hoje de manhã, que eu guiei para vocês. Então, fechem os olhos no momento. Eu vou, peraí, podem abrir os olhos no momento. Vou pegar aqui meu telefone. Vou colocar aqui um cronômetro. E nesse cronômetro eu vou marcar em quanto tempo eu faço a revisão das palavras que a gente fez hoje, enquanto eu ditava para vocês. Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Fechem os olhos. A altura em russo se pronuncia rost. A gente lembrou que você foi medir, o Filipão foi medir a altura na Praça Vermelha. Quando ele foi botar a mão na maquininha de medir a altura, tinha o rosto de uma menina que teve a cabeça degolada. Isso tudo porque a altura em russo se fala rost. Maçã em chinês se fala pingo. A gente lembra que a maçã, a gente olhava para a maçã, a gente mordia a maçã, dentro da maçã, saía um pinguim gritando pingo, 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 pingo. Tudo isso porque maçã em chinês se fala pingo. Cão, em alemão, se pronuncia Hund. E a gente vai lembrar que o cão vai para o encontro com a cadela, ele se maquia todo, fica todo arrumado, chega lá, e a cadela faz Hund, Hund, Hund. E ele sai correndo de medo. Tudo isso porque, em alemão, cão se pronuncia Hund. Caneta, em alemão, se pronuncia Kuli. A caneta entra no fiofó do seu amigo e sai de lá com um livro. Tudo isso porque caneta, em alemão, se pronuncia Kuli. Manteiga, em italiano, a gente vai lembrar que a manteiga ia para a balada, estava dançando, ela viu o burro no meio da balada, começava a dançar com o burro e esfregava no burro, ele saía todo melado. Tudo isso porque manteiga, em italiano, se pronunciava burro. Avô, em francês, se pronuncia grand-père. A gente lembra que o nosso avô se levantava, ia na geladeira, só tinha grandes peras, ele começava a comer as grandes peras e se transformava numa grande pera.
Avô, em francês, se pronuncia grand-père. Desemprego, em francês, se pronuncia chômage. Então, a gente vai lembrar que tinha uma grande manifestação pelo desemprego e as pessoas lá, queremos trabalho. De repente, no meio saía um mágico que começava a fazer truques de mágica. Tirava o colher de cartola. Tudo isso porque desemprego em francês se pronuncia chômage. Camelo, a gente lembra que tinha um camelo no meio do deserto que começava a sonhar com um Ramon espanhol e começava a lamber aquele Ramon, que na verdade era uma miragem, era só areia. Tudo isso porque camelo em árabe se pronuncia Jamal. Porto, em árabe, a gente vai lembrar que tinha um porto e um dos barcos estava carregado cheio de minas, ele explode e todos os barcos vão pelos aires. Porto, em árabe, se pronuncia mina. Cavalo, em japonês, a gente lembra que tinha um cavalo que, em vez de correr, ele ficou lá plantando uma mandioca. O cavalo, em japonês, se pronuncia uma. Copo, em inglês, a gente estava com sede, ia pegar um copo d'água para beber, e a gente pegava no copo, ele estava com gelo glacial, e a mão congelava no copo, porque copo em inglês pronuncia glass. Carro em inglês era um carro de corrida, que estava na última volta, alguém vem dar um carrinho, e esse carrinho a gente vai pegar e fazer aqui a car para o carrinho, beleza? Que mais? A gente tinha aqui, então, vinho. Isso tudo porque carro em inglês é car. Vinho em grego. A gente lembra que tinha o vinho, a gente estava abrindo, não conseguia, e de repente o vinho, de dentro do vinho, saía o palhaço dos Simpsons, o Krusty. Porque vinho em grego é krassi. Tudo isso porque vinho em grego é krassi. Bom dia, em grego, era um sol que estava por bem um bom dia. Ele ia para a rua, ele tocava na cal, a cal, junto com o sol, que faz uma reação que se transformava numa limeira. Então, bom dia, em grego era kalimeira. Kalimeira, né? Tudo isso porque bom dia, em grego, é kalimeira. E, sem problemas em Swahili, era a gente no resort, tranquilão, relaxando sem problemas. E no final, aparecia lá o pessoal do filme do Rei Leão, Timão e Pumba, cantando Hakuna Matata. Tudo isso porque ah, em Swahili, Hakuna Matata significa sem problemas. Sem problemas é Hakuna Matata. Podem abrir os olhos. Eu demorei aqui 4 minutos e 5 segundos. Isso porque eu falei a altura em russo e depois explicava o papo inteiro e depois tudo isso porque a altura em russo se fala rost, o que vocês não precisam fazer. Vocês podem simplesmente pensar altura. Lembrei, eu estava lá na farmácia, peguei o negócio da altura, aqui na frente tinha um rosto, e como você não está falando, você está imaginando, você está visualizando, é muito mais rápido do que o tempo que eu falei. E aqui tem quantas palavras? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 palavras, metade de 30, vai. Você faria aí no máximo 4 minutos. Beleza? Dito isso, deixa eu voltar aqui para minha tela. Daniel, você está aqui, Daniel? Para eu poder te contar, considerar por exercício? Ótimo. Temos alguma pergunta sobre os idiomas e sobre o ciclo de revisão? Não? Beleza. Eu falei aqui para vocês que o idioma tem algumas fases. Na fase um, alguns idiomas vão ter a fase zero. E a fase zero é a fase de... Qual o nome? Tem um nome para isso. A fonética do idioma. Tem alguns idiomas que vale a pena você aprender a fonética, ou seja, como você escreve aquele idioma é como você pronuncia aquele idioma. Isso acontece no espanhol, isso acontece no italiano, isso não acontece no português, isso não acontece no russo, isso não acontece no inglês. Então, se você está estudando inglês, por exemplo, passo de vocês, não vale a pena aprender a fonética, nem no francês. Se você está aprendendo espanhol ou italiano, vale a pena você aprender a fonética antes. Depende do idioma.
A fase 1. A fonética é, por exemplo, eu aprender todos os tipos de som que tem naquele idioma. Então, no caso do italiano, se eu escrever a palavra aqui, sei lá, nhoque, eu aprender que GH é nh e que CH é k, vale a pena aprender todos os fonemas que tem no italiano, e quando se escreve isso, tem um fonema tal. Se eu sei isso, quando eu ler a palavra, eu sei pronunciar a palavra. O alemão também é assim, tá? Agora, os idiomas que não têm essa característica, como o inglês, não adianta eu tentar aprender a fonética, porque depois as palavras não têm nenhuma lógica. Não adianta eu aprender a ler, eu ler e querer saber o fonema, porque eu não vou saber o fonema. Vou ter que jogar no Google Tradutor e descobrir qual é o fonema. Sei lá, no inglês, por exemplo, quando o I ele é tônico, ele tem som de I. I, mine, sei lá, mais uma aqui. Cry. Agora, a palavra since, o tônico é o I, mas eu falo I. Since. Por quê? Ninguém sabe. Beleza? E no inglês tem 15 exemplos assim, não só isso. Tem 15 mil. Então vale a pena aprender fonética do inglês. Na fase 1, a gente vai ter que focar em aprender o vocabulário e começar a dar alguma ênfase nos exercícios de listening, speaking e a gramática muito básica. A fase 1, para mim, dura 4 semanas. Eu já vou falar aqui sobre listening, speaking e gramática muito básica, tá? Só vou escrever primeiro as fases, depois eu explico. Na fase 2, a gente vai focar em listening, mais speaking, mais gramática, mais vocabulário novo. Já vou falar aqui vocabulário novo. Na fase 3, a gente vai focar apenas em prática e full immersion. Eu vou pedir permissão para poder apagar o meu gráfico. Se alguém quiser algum tipo de informação do gráfico, tire agora ou cale-se para sempre. Vamos lá. Gramática muito básica. Andrei, pode te interromper Que rapidinho? Só susto. para me fazer uma Que pergunta? susto, Gabi. Pode? Claro que pode, querida. Ah, desculpa. Aqui, essa questão que você estava falando da fonética, igual eu estava olhando no arquivo que você mandou, igual vem a questão do sóton, que é Eric, né? Desculpa. Sóton. É, que lá Tá. está escrito Attic, e ele se pronuncia Eric, é igual estudando também, que seria studying. É isto? Sim. Attic. E o cara que escreveu a lista, que não fui eu, deve ter um sotaque muito americano, botou Eric, né? Como se fosse mais... Não, ele sim. colocou, tá como, porque na pronúncia, tipo, né, eu fazendo, eu vi muito essa questão do Eric, igual também do estudando, tá, student, e aí eu aprendi, tipo, studying,
É Muda studying alguma mesmo. coisa ou... Se está studying T, é um erro mesmo. Mas é Isso, studying. porque Na dúvida, tá com um D no final. studying. Não, não tem Studying. D nenhum. Não tem É D nenhum. studying. É studying. 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 E se você quiser falar sem... Depende do seu sotaque, né? Aham, Mas em relação à lista, eu ainda vou trocá-la toda, né? O material que vocês têm vai ser trocado. Então, eu vou mandar para vocês o outro entendi. material. Eu não sei se vocês estão no curso do inglês também, mas essa lista é a lista antiga. Eu peguei ela hoje lá no site da Kiwi. Quando tiver a lista nova, eu passo para vocês. Mas É já dá uma porque boa quando eu noção. estava fazendo essas 30 palavras, eu estava dando uma olhadinha, e algumas eu já conhecia, mas da forma como se pronunciava, fiquei meio na dúvida por causa disso. Beleza. Mas não, studying não tem D no final. E o Aham, Eric Attic, ok. ok? Aonde eu estava? Gramática muito básica. Mais alguma pergunta antes de voltar para gramática muito básica? Se tiverem, pode fazer, galera. Eu tô falando pra caramba aqui, é que eu falo muito mesmo. Cri, cri. Gramática é muito básica. Então, aonde estávamos? Seria aqui os verbos mais simples, né? Ou seja, conjugar. No inglês, por exemplo, seria o verbo to be e o to have, por exemplo. No chinês, coreano, me desculpa, eu não tenho a menor noção. No francês, seria o verbo haver e o verbo ser, estar. E os pronomes pessoais retos. Cabe todos aqui? Essa é a gramática muito básica. Vamos lá. O vocabulário, eu já falei para vocês, o vocabulário tem uma ordem para ser seguido. Ah, a gente começa com substantivos comuns, ou seja, palavras que a gente consegue visualizar. Depois, a gente vai para adjetivos e advérbios. Antes que alguém se desespere, o advérbio em inglês ele tem uma grande característica que é o "ly" no final. Então, por exemplo, fast, que é rápido, é um adjetivo. Fastly, que vai ser rapidamente. Depois, verbos. Adjetivos com nome, não é composto. Abstratos. Como, por exemplo, sentimento, emoção, solidão, felicidade, que não tem imagens concretas, tá? Galera, essa semana, só isso aqui. Na semana que vem a gente faz outra aula. E eu dou uma ajudada em vocês quando usar esses outros tipos de palavras, tá bom? Não precisam se desesperar. Pratica bem o papo. Quando o papo estiver afinado, a gente já pode fazer os passos mais complicados. E aqui também tem as preposições.
Eu dou espaço entre eles aqui. Beleza. Depois de vocabulário, a gente tem aqui o listening e o speaking. Eu vou começar pelo speaking. O speaking, durante a fase... Perdão, tem aqui vocabulário extra. O vocabulário extra novo é o seguinte. Quando a gente acaba a fase 1, eu vou contar um segredo para vocês. A fase 1, ela acaba... quando a gente chega a 1.200 palavras. Quando a gente acaba 1.200 palavras, não acaba o inglês. Eu já vou te responder, Curiasen. Quando a gente acaba 1.200 palavras, não acaba o inglês. Não acaba o vocabulário de nenhum idioma. Ele continua. Então, quando eu for estudar na fase 2, mais listening, speaking e gramática, vão aparecer palavras novas. O que que eu faço? Eu anoto essas palavras e depois memorizo. O foco do meu aprendizado agora não é em vocabulário, mas eu vou aprender vocabulário novo. Você aprender vocabulário novo até você morrer. Galera, a gente aprende a ficar fluente em 12 semanas, mas a gente não aprende tudo em 12 semanas, e a gente não acaba de estudar em 12 semanas. Até em português, que é meu idioma materno, até hoje eu aprendo coisas novas. Até hoje aparecem palavras novas. Ainda mais gíria, né? Meu irmão é novo, tem 20 anos, às vezes ele fala algumas palavras que eu não conhecia, e viram palavras novas para mim. Em inglês, volta e meia, eu aprendo palavras novas. Não tem nenhum problema você estar sempre aprendendo o idioma. Até você morrer, você vai aprender esse idioma. Existe uma diferença entre um idioma vivo e um idioma morto. Um idioma vivo é um idioma que as pessoas ainda falam. Um idioma morto é um idioma que ninguém mais usa. Aramaico, grego antigo são idiomas mortos. O latim é um idioma quase morto, né? Acho que no Vaticano, alguns padres usam para fazer missa, etc., mas são idiomas mortos. Tanto que a gente usa a tabela periódica tudo em latim, porque o idioma vivo, as palavras mudam de sentido. Sei lá, a palavra animal. Certamente, quando fizeram a palavra animal, era para se referir a bichos, né? A outras criaturas não humanas. Hoje em dia, a gente usa animal para quase tudo. Ele é um animal. Ou então, nossa, isso é animal. E esses, talvez daqui a 100 anos, para bicho e criatura, a gente não use mais animal, use só, sei lá, bicho. Entendeu? E a gente usa animal só para uma pessoa que não é educada, por exemplo. E isso é uma evolução da língua. Acontece o tempo todo. Então, como a nossa língua é viva, a gente nunca para de aprendê-la. Nem a nossa, nem as outras a gente vai aprender. Enquanto tiver uso, ela vai ser viva. E quando está viva, ela muda. Então, a gente vai sempre aprender inglês. Não vai acabar em 12 semanas. Só que em 12 semanas eu vou ter um nível bom para poder me comunicar. Bastante bom para poder me comunicar. Beleza? Então, o vocabulário extra novo são palavras novas que eu aprendo. Acontece comigo sempre. Beleza? Ou expressões novas que eu aprendo. Então, eu estou aqui na fase 2, a fase 3, aparece palavra nova, eu anoto e memorizo. Igual fazendo na fase 1. Vamos lá. Speaking. Existe uma lista de tarefas para a gente fazer. E durante a fase 1, a gente vai fazer só 2 delas. Que vai ser cantar e shadowing. Cantar é literalmente isso que vocês estão pensando que é. Eu só vou responder aqui uma pergunta do Curiasen e volto para cantar. Surgiu uma dúvida aqui. Às vezes, uma mesma palavra tem significados diferentes dependendo do contexto. Tem alguma forma de eu memorizar os contextos mais comuns de uma palavra? Por exemplo, play pode ser para jogar
ou você falar play soccer, ou para falar play the guitar, ou play the music, né? Olha, a melhor maneira de você fazer isso é você pegar em português e memorizar os significados. Por exemplo, a palavra play, se eu aprender, memorizar que jogar é play e que tocar a guitarra é play, ou tocar um instrumento, né, play the piano, etc., ou tocar música, você vai pegar 3 palavras do português e vai transformar para o inglês, mas quando você pensar em tocar, você vai saber que aquilo é play. E quando alguém vier falar com você, play the piano ou play football, você vai entender a diferença. Eu acho que a maior dificuldade não é quando a palavra em português, a palavra em inglês tem vários significados em português. E sim ao contrário. Quando a palavra é em português tem vários significados em inglês. Por exemplo, daqui embaixo. Animal. Acabei de usar. Então, eu vou usar aqui tipo. Tipo pode ser type. Meu sangue é tipo A. Ou então, tipo pode ser... eu tava pensando tipo... Que vai ser like em inglês. I was thinking like... Esse, para mim, é o mais difícil. Porque eu, quando for memorizar tipo, eu vou ter que usar 2 tipos de tipo. 2 tipos de tipo tá ótimo, né? Eu vou ter que ter o tipo que é o tipo e o tipo que é tipo assim, né? Então, eu vou ter que pensar. Se for animal, os animal que é mais fácil, exemplo, para explicar. Pode ser um animal animal, ou pode ser animal, sei lá, moron. Manga fruta e manga de camisa, ou mangá, né? Os japoneses. Então, eu vou ter que pensar, né? Animal é abstrato nos 2 âmbitos, né? Mas eu posso simplesmente pensar num animal e fazer um papo com o animal e depois eu ter que pensar no animal que é um ser. Eu pensaria no Edmundo, por exemplo. Edmundo é para mim um exemplo de alguém sabe que é alguém que não sabe que é Edmundo? Pô, Curiá, você é muito novo, Curiá. O Edmundo é um jogador de futebol. E a torcida chamava, falava, uau, uau, Edmundo é um animal. Então eu usaria o Edmundo animal bem. Isso aqui já é mais avançado. Bem, deixa isso para lá. Eu vou falar mais sobre isso na próxima semana, tá? Porque é do mesmo sentido do adjetivo. Mas, enfim, curioso, a sua pergunta é: eu não me preocuparia com as palavras que em português e em inglês tem mais de um significado para a mesma palavra, porque quando eu falar jogar ou quando eu falar tocar, eu vou traduzir para play, então não tem nenhum problema. O problema é quando a palavra em português tem mais de um significado, eu faço isso semana que vem, porque agora eu vou confundir a cabeça de vocês com coisas que não é necessário confundir agora, porque vocês vão ter um caso desse essa semana. Espero eu. Não teria por que ter. Vamos lá. Então, voltemos para, nesse caso, só fazer 2 papos. Então, sim, eu vou fazer um papo para jogar e um papo para tocar. A imagem em inglês é a mesma, só que a imagem em português é outra, então você não vai se confundir. Não ficou claro para alguém? Senão eu posso tentar explicar um pouco melhor, se alguém teve dúvida em relação a isso. Mas é mais simples do que parece, se é que parece complicado. O speaking, na fase 1, vai ter cantar e shadowing. Cantar é literalmente cantar. É você pegar uma música que você conhece, botar na versão karaokê. Deixa eu fazer isso aqui com vocês agora. Deixa eu abrir aqui meu YouTube.
Por sinal, parece que já cantei essa música, né? Pô, tem que sair anúncio logo quando eu tô fazendo curso. É sacanagem isso, né? Concordo com isso, sacanagem. Vai começar a música aqui, eu vou cantar a música. Vamos lá. Todo mundo junto, hein? Tá fechado depois de vocês. Fique tranquilo, ninguém vai ouvir vocês. I want to break free. I want to break free from your life. You're so self-satisfied. I don't need you. Ai, ai, tem nem voz para isso. Acaba que não tem nem como descer a garganta para cantar, mas enfim. Se eu faço, vocês também podem fazer, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, como diria nosso amigo Faustão. Então, cantar nos ajuda a botar o inglês para fora de uma maneira que a gente não tem que pensar na letra da música. A gente pode simplesmente botar ele para fora. Você não tem que fazer que nem eu. Ah, não dá para ouvir a música? Eu cantei aqui à toa. Vou te contar. Realmente, eu tenho que tocar o microfone. Peraí. Ai, ai. Se não trocar o microfone, vocês não vão ouvir. Dá para ouvir agora? Mas dá para ouvir o ritmo da música? Nem o ritmo dá para ouvir. Que estranho. E agora? Também não? Bem, no mundo ideal, mas consegue me ouvir. Bem, seja como for, nada. Eu cantei à toa. Mas enfim, dá para ver que tem a letra aí, deveria ter o ritmo por trás, e eu também deveria estar cantando uma música que é pelo menos com o Andrei, ritmo. você tem que Oi. compartilhar a página do YouTube. Tem que Compartilhar o que, meu compartilhar. caro? Você tem que compartilhar a página do YouTube, senão a música não toca, não. Eu não estava compartilhando na página do YouTube? Tava, porém, não sei como funciona aqui, né? Mas no Discord, para tocar a música, tem que compartilhar a página do site, entendeu? Geralmente funciona, mas por sorte de vocês, só vão ter que me ver cantar uma vez. Fiquem tranquilos. Ah, enfim, c'est la vie. Quando a gente canta, a gente põe o inglês para fora sem pensar nas palavras que a gente tem que falar. E isso facilita a nossa vida. Beleza? Cadê aqui? Então, cantar é um excelente exercício no princípio, porque eu não preciso pensar nas palavras, eu só acostumo a botar o inglês para fora, acostumo minha língua, o meu cérebro a processar o inglês, e isso me facilita. O shadowing é uma técnica que a gente simplesmente tem que copiar uma pessoa que está falando alguma coisa. Eu botaria no Google alguma frase para vocês ouvirem e depois repetirem, mas basicamente é eu ouvir uma frase de um filme ou de uma série ou do que seja e eu repetir exatamente o que o autor falou. Vai na mesma pegada de cantar. Você vai botar o inglês para fora sem ter que pensar, sem ter que se esforçar em montar a frase. Vai só copiar a frase de alguém. A que eu mais gosto, por exemplo, é a do Barney Stinson. Vocês já viram Como Eu Conheci a Sua Mãe? Ou How I Met Your Mother? Quem não viu, veja. Ou não, sei lá. Mas a grande questão é que o Barney sempre fala a mesma frase.
This is gonna be legend, wait for it, dairy, legendary. Ou então ele fala, when I'm sad, I stop being sad to become awesome instead. Eu só copio a frase. Ou então, aquela frase daquele filme, This is Sparta. Eu copio o que a pessoa está falando e eu costumo botar o inglês para fora dessa maneira. Beleza? A partir da fase 2, a gente pode manter esses dois se a gente não estiver confortável, mas eu já recomendo fazer esse exercício daqui. O primeiro é falar sozinho. E falar sozinho é manter um diálogo comigo mesmo, sendo que, por exemplo, eu vou simular que agora eu vou na padaria. Olá, padeiro, como você está? Eu estou bem, Andrei, como você está? Eu estou muito bem. Estou dando aula hoje. E depois eu faço esse diálogo em inglês. Hi, Mr. Baker. How are you? I'm doing great, Andre. How about you? I'm doing awesome. I'm doing some classes today. Beleza? Eu posso continuar o diálogo. Pô, você viu o jogo do Palmeiras ontem? Pô, incrível, né? O Palmeiras não tem mundial até hoje. Ele, pois é, cara. Mas melhor que perder para o Água Santa. E se eu continuar o diálogo, algum São Paulino deu uma risada, seria, have you seen the match yesterday when Palmeiras played? Yeah, I saw. It was such a good match. It's unbelievable that Palmeiras until nowadays they don't have the world title. Yes, it's true, hey? But it's better than losing to Água Santa. O Holy Water, beleza? A grande questão alguém falou que pode conversar com bicho de estimação, pode ser com quem você quiser. Eu só recomendo que você converse e que você responda. Agora, o grande ponto é que, por exemplo, eu poderia falar, me dá um guardanapo, por favor? E quando eu falo isso, eu falo, putz, pega o guardanapo. E quando uma palavra que eu quero falar, ela não sai na conversa, eu posso anotar as palavras que me faltam. E depois, sabe o que eu faço? Eu memorizo elas. Então, eu estou conversando sozinho. E eu quero falar, sei lá, me passa o guardanapo? Could you pass me the shit? Como é que é guardanapo? Eu vou lá no Google e procuro. Guardanapo, napkin. Ah, ótimo, napkin. Could you please pass me the napkin? E eu memorizo as palavras que faltam para que eu possa manter o diálogo. Esse exercício é muito bom, porque me permite manter um diálogo e entender quais são as palavras, quais são os buracos que me impedem de ter esse diálogo. Por último, traduzir músicas. Vai pegar uma música do português e vai traduzir para o inglês. Então, eu vou pegar uma música do português, como, por exemplo, e nessa loucura de dizer que não te quero, e vou traduzir para o inglês. In this madness of saying that I don't love you. Beleza? E vou traduzir a música inteira. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Vamos lá. When I say that I don't want you anymore, it's because I want you. A música inteira. Show? Cara, eu acho que saiu gol do Barcelona, porque eu tô ouvindo um grito de gol muito forte na minha janela. Filipão, tu me confirma que esse é o gol do Barcelona? Ou do Real Madrid? Cara, pior que eu não sei também, hein? Não, ouvi um grito agora de gol bizarro. Acabou de ser gol do Real Madrid. Não falei? Incrível. E foi gol contra, por sinal. Putz. Bem, não é meu time. Ai, ai. O Curiasa me perguntou o seguinte: após terminar as 1.200 palavras, compensa eu criar uma outra lista para aprofundar mais? Por exemplo, pegar todas as palavras de um filme que não conheço. Pergunto isso, pois montei uma lista de 10.000 palavras e estava decorando inglês, mas não sei se é a maneira eficiente. Pode. Eu não faria uma palavra com 10.000 palavras de inglês pelo seguinte, Curiasa.
Vão aparecer muitas palavras que você nunca vai usar. Eu apenas aprenderia as palavras que, ao pelo menos uma vez na minha vida, já passaram por mim. Se eu pegar o dicionário de inglês agora e começar a procurar as palavras que eu não sei, vão aparecer mais 40 mil palavras ali, cara. Então, eu não vou fazer isso. Agora, se um dia eu estiver na rua vendo um filme, eu aprendo muita palavra vendo filme. Eu até vou falar sobre isso. Eu vou pegar uma dessas palavras e vou aprendê-las. Beleza? Estamos quase nas 6 e eu preciso fazer a segunda pausa do dia e eu ainda estou aqui no vocabulário e no listening. Eu vou explicar o listening fase 1 e a fase 2, que é um pouquinho mais densa, eu vou explicar depois, porque senão eu vou demorar muito aqui nesse tópico e infelizmente, então, eu não vou conseguir fazer a prova final antes das 8. Agora, o meu amigo Filipão e o meu amigo Rogério estão convidados a ficar aqui depois das 8, se eles quiserem madrugar amanhã. Caso o Filipão me convença que dormir é importante, dormir é coisa de pobre, né? Mas se ele me convencer que dormir é importante, não quiser aplicar o ciclo do sono, que em 3 horas está de pé com disposição, a gente entende, a gente vai na casa dele, vai pichar o muro. Ah, se for eu, tá gravado isso aqui, não fui eu, você vai pichar o teu muro e falar, frouxo, não fui eu, tá? Mas tá aqui o convite para que vocês voltem, se não voltarem também a gente entende. Você aqui é a fase 1 do listening, a fase 1 do listening seria a gente fazer a tradução, a escuta ativa. O que é escuta ativa? Eu escuto uma música em inglês. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Eu sou muito velho, né? Eu pego essa música e escuto. Eu penso, pô, love? Eu conheço a palavra love. What? Eu conheço a palavra what. Baby? Eu conheço a palavra baby. E eu vou tentar reconhecer as palavras que eu escuto e que eu vejo. Então, eu posso estar vendo um filme em inglês com legenda em português, por exemplo, e quando o cara fala dog, dog é cachorro. God é Deus. Tucan é tucano. Eu só tenho que reconhecer as palavras. Beleza? Depois eu tenho inglês a fase 2. Eu não vou conseguir fazer isso em 10 minutos nem a pau. Ou vou. Tentemos. O inglês da fase 2, a gente vai ter na parte de cantar, podem ser músicas infantis ou podem ser mais complicadas, tipo Eminem. Me perguntou o Daniel. Olha, Eminem eu não recomendo. Agora, não precisam ser músicas infantis. Podem ser também. Se você conhecer, head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Pode ser. Agora, não precisa ser. Beleza? Pode ser, por exemplo, uma música que você conheça. Qualquer música que você conheça, que você saiba cantar, vale. Agora, rap, talvez você se frustre que você não vai conseguir cantar. Até eu não consigo cantar Eminem. Beleza? Meus caros, eu vou ter que parar por aqui. Eu vou voltar daqui a pouco. Deixar aqui em mistério no ar a fase 2.
Para quem estiver aqui às 8, a gente faz mais um pouquinho, a gente termina aqui a fase 2, a gente termina a fase 3, a gente mata a questão de um idioma, e a gente faz a prova final e depois fecha o curso. Até a semana que vem, beleza? São agora. Ai, ai. Galera, ninguém pode ir no inbox do Felipe e falar que ele é frouxo, porque ele não voltou só porque tá tarde em Barcelona, hein? Ninguém pode fazer isso. Igualmente, se alguém tiver que sair, não tem nenhum problema, as aulas são gravadas, vocês podem ver as aulas depois sem nenhum problema, tá bom? Se vocês preferirem, a gente pode parar aqui agora e eu volto só na semana que vem com o resto das aulas também, não tem nenhum problema. O que vocês têm agora dá para seguir a semana inteira, até porque ninguém vai fazer fase 2 essa semana, beleza? Então, eu vou estar aqui às 8, se tiver gente aqui às 8 eu continuo, se tiver poucas pessoas ou ninguém, aí eu vou embora, beleza? E volto na semana que vem. Se quiser deixarem perguntas, deixa aqui no chat, que daqui a 2 horas a gente faz o break, a gente descansa, e eu volto, e depois eu respondo as perguntas, tá bom? Eu vou até parar de gravar.